Olá, queridos! Olha eu de volta para mais um vídeo. Na aula da semana passada, nós falamos então sobre Montesquieu e falamos sobre Voltaire. Hoje nós vamos falar sobre o último pensador do período iluminista, dos principais pensadores iluministas. E esse pensador que nós vamos falar é Adam Smith. Quem foi Adam Smith? Aonde ele nasceu? Quando ele morreu? Quais as ideias que ele defende? Venha comigo que você vai aprender um pouquinho mais sobre esse pensador que muitas vezes a gente não tem noção da relevância que ele tem para a formação do pensamento social da sociedade moderna. Pois bem, hoje falaremos então sobre Adam Smith. Então, quem foi Adam Smith? Adam Smith, ele foi um escocês, ele nasceu na Escócia, ele nasceu no ano de 1723, morreu em 1790. Ele é considerado e conhecido como o pai da economia moderna. Por quê? Porque ele vai defender o liberalismo econômico. Tá faltando o inclusive. O liberalismo econômico. O que seria o liberalismo econômico? O liberalismo econômico, para Adam Smith, é a liberdade que o homem, que o indivíduo tem de negociar com quem ele quiser e da forma que ele quiser. Por quê? Ele entendia que quando você lida com o liberalismo, você então possibilita a concorrência. E a concorrência dá possibilidade de diminuição de preços, ao mesmo tempo de um avanço e uma dinâmica, um movimento na economia, e todos dentro da sociedade são beneficiados. Tanto o Estado em si, como os próprios donos dos seus negócios, das suas economias, daquilo que ele movimenta, dos bens, das riquezas que ele tem. Então ele defende essa liberdade econômica de negociar com outros, de negociar com outras sociedades, de negociar com outras nações. Ele vem falando sobre essa possibilidade de tornar a economia mais dinâmica e, consequentemente, mais movimentada e mais lucrativa também. Então ele defende muito essa ideia do liberalismo econômico. Ele é conhecido como o pai do liberalismo econômico. E ele também, tanto que a ideia dele, por que ele fala da questão do liberalismo? Olha a expressão que ele usa. Ele diz o seguinte: não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seus próprios interesses. Então, quando ele defende o liberalismo, ele defende o quê? A ideia de que cada um tem que lutar por aquilo que ele quer ter. Tem que lutar para acumular a riqueza que ele quer ter. Ele defende muito essa ideia de você lutar por aquilo que você quer. Ele defende a propriedade privada com unhas e dentes, né? Ele defende a ideia de que o indivíduo, ele tem os seus próprios interesses e é isso que motiva ele. Ele não vai servir alguém ou fazer para alguém por conta que ele é queridinho, que ele é bonzinho, que ele é benevolente, que ele é amável. Não. Ele vai fazer o que vai motivar ele a servir, a fazer o pão, a vender a cerveja, fabricar a cerveja, cuidar do gado, matar, vender a melhor carne, né? Ter o melhor atendimento. É o interesse que ele tem no acúmulo de riqueza que ele quer ter. Então, se todo mundo tem essa motivação, tem esse impulsionamento, então ele vai fazer o melhor, ele vai conseguir movimentar a economia, vai conseguir produzir muito e, consequentemente, a economia, o Estado, a nação fica mais rica, porque tem todas as questões de impostos envolvidas aí. O indivíduo tem o direito e a possibilidade de chegar aonde ele quer, né? Ele tem a liberdade de trilhar o caminho que ele quer, pode ter mais, pode ter menos. E isso, essa luta, essa disputa, né, dos interesses dos indivíduos faz com que exista uma maior possibilidade de escolhas. Então existe mais concorrência, a concorrência faz com que a motivação aumente, faz com que também os preços diminuam. Então ele defende muito essa questão do liberalismo, de produzir e de se relacionar, né, e de estabelecer tratados econômicos com todos os que o indivíduo quiser, com quem quiser se relacionar e tratar com ele. Então, quando você pensa numa nação, ele defende a ideia do quê? Da economia do livre comércio, da economia aberta, onde o empresário negocia, né, as empresas privadas têm acesso, têm direito, têm voz e oportunidade dentro da nação, onde o Estado não controla tudo, então ele também é completamente contra o absolutismo, contra a monarquia, até porque ele já é mais recente também, né, em relação aos outros, e porque exatamente essa ideia dele vai contra toda a ideia defendida pelos absolutistas, do Estado centralizador, controlador e manipulador.
Pois bem, viram? Adam Smith, ele defende aí a questão, ele tem todo um estudo, toda uma preocupação com a questão da economia. Por quê? Porque ele já entendia e já presumia que isso seria algo importante numa sociedade capitalista. E uma vez que ele defende essa liberdade econômica, essa liberdade, né, capitalista e comercial, das negociações, ele então está pensando no desenvolvimento de uma sociedade extremamente capitalista. Se tem alguém que vai defender muito o capitalismo, é Adam Smith. Inclusive, até hoje se estuda muito as ideias dele dentro dos cursos de gestão de negócios, dos cursos de administração. Por quê? Porque os princípios dele ainda são colocados nas questões empresariais, né, no sistema de gerir empresa, de fazer negócios, ainda hoje. Espero que vocês tenham entendido. Então, nós falamos aí sobre alguns pensadores, falamos sobre John Locke, falamos sobre Rousseau, falamos sobre Montesquieu, Voltaire, terminamos com Adam Smith. Faça a atividade que eu deixei para vocês aí no Google Forms. Não esqueça de finalizar a atividade dentro do prazo certo até sexta-feira para que você não fique sem nota, tá bom? Um beijo para vocês, a gente se vê em breve. Tchau!